não teria chegado onde chegou, ao ponto que chegou. Tá entendendo? E depois aquela história toda de houve um desgaste aí, e desse desgaste ficar só esperando, eu sabia que estava esperando a brecha para ter as mudanças, sabe? Acho que depois de todo aquele desgaste. Agora, a sua relação hoje com a diretoria do Flamengo, com a Patrícia Amorim, você tem alguma relação hoje com eles, com o clube? Já teve a vontade de repente, voltar a exercer a função que você tinha no Flamengo antes de tornar realmente o técnico campeão de 2009? Como é que está essa relação com essa diretoria atual? Não tenho nenhum contato com eles, não tenho nenhuma relação. Acho que, como eu disse para você, da minha parte não ficou problema nenhum. Se tivesse que, da minha parte, tivesse voltar ao Flamengo, voltaria assim, tranquilamente, né? Mas na minha saída houve um certo atritozinho, né? Na verdade, que no início das coisas... Mas que seria diretamente com a Patrícia ou com o Marcos Braz, assim, esse atrito? Com um certo desgaste, sabe, das duas partes. Mas da minha, como te falei, depois eu passo o tempo tem nada melhor do que o tempo para voltar, não quer? Olha, Andrade, o Marcelo até abordando isso, o Adílio falou um negócio muito interessante quando a gente perguntou sobre o Zico e volta ao Flamengo. Na verdade, não é nenhuma questão de... teu caso se aplica perfeitamente. As portas não estão nem abertas, elas nunca estiveram fechadas. Para ídolos como vocês. É verdade. Não tenha dúvida disso. Hoje, se tivesse voltaria do braço aberto, sorrindo, não ficou nada da minha parte. Entendi. Tranquilamente. Muito bem. Agora são 12 horas e 50 minutos, hora certa da Revolução FM, a rádio que é louca por você, com o apoio cultural da Churrascaria Estrela do Sul Norte Shopping, a melhor churrascaria da Zona Norte e a primeira churrascaria rodízio do Brasil. Muito bem, ainda com o técnico, você teve a possibilidade para o Brasiliense, né? Foi válida profissionalmente e o que acarretou o rebaixamento daquele elenco? Bem, tive um convite do Brasiliense, sabia da situação do Brasiliense, sabia o risco que tinha de cair, né? Era o risco, e fui ciente disso, que tinha um risco muito grande, até porque eu tinha passado por ali 5 treinadores naquele brasileiro. Cheguei lá e encontrei um time emocionalmente muito, sabe, um time muito abalado, um time que não tinha fisicamente, o time tinha um grupo na parte física não heterogêneo, não tinha um padrão de jogo, e eu tinha pouco tempo para poder modificar esse quadro, né? Mudar tudo isso. Alguns jogadores, alguns não, tinha mais da metade dos jogadores acima de 30 anos, né? No time você tem 2, 3 é uma coisa, agora você ter 12 jogadores acima de 30 anos. Grupo envelhecido. O futebol de hoje, dinâmico como está hoje, é quase impossível você conseguir resultado, né? Talvez eu tive até um erro, o grande erro foi de não ter percebido antes que aquele time era um time assim, muito envelhecido para esse tipo de competição. Quando eu mudei, né, quando eu fiz essas mudanças, talvez fosse um pouco tarde demais, que eu consegui mesclar a juventude com a experiência, né? Então eu consegui, nos últimos 7 jogos nós vencemos 5. Fizemos uma estimativa de 46 pontos, não seria rebaixado. E com os 46 nós fomos rebaixados. Naquele ano, o Atlético Goianiense, da Série A, com 43 pontos, se manteve na Série A. E nós, com 46 pontos, não conseguimos atingir aquilo que a gente esperava. Então, eu acho que foi um trabalho árduo, um trabalho difícil, e que, em partes, eu fiquei contente com o que foi feito, mas não tive o resultado esperado. Mas nos últimos 7 jogos tiveram êxito em 5 partidas. Vencemos 5 jogos. Foi bem um bom trabalho. E assim, aproveitando só, a gente vai entrar num outro tema daqui a pouquinho, e assim, agora uma pergunta, a equipe, os jogadores, se eles quiserem, eles derrubam o técnico? Não tenha dúvida nenhuma disso. E eu não vou citar nome, mas eu vivi a experiência do Flamengo e eu mais do que ninguém posso dizer com certeza que sim. Entendendo? Eu não vou aqui mencionar nome, mas com certeza. Eles quebram mesmo, fazem a patotinha. Se eles se reunirem, se for um grupo com uma liderança muito grande, com certeza derrubam. Quebra mesmo. Quebra qualquer treinador.
Não tem essa de seleção, que não sei o quê. Se o grupo se reunir, tiver fechar entre eles, tiver uma liderança entre o grupo muito grande... Pode ser Filipão, pode ser Mourinho, pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um que derruba. Se o grupo não estiver satisfeito com você, houver alguma incompatibilidade... Exemplificando, o próprio Filipão no Chelsea foi visivelmente boicotado. Tem várias formas de boicotar, né? O cara vai no departamento médico, que está sentindo, sabe? Chinelinho, não vai para o treino, não joga. Depois vai voltar a jogar quando o cara sair. Quando o cara sair, o cara vai ter uma melhora repentina. São coisas que, infelizmente, o futebol tem muito disso, não é pouco não. Bom, Andrade, o desempenho da seleção na Copa América foi pífio, né? Então, como é que você analisa essa atuação do selecionado nessa Copa? Você acha, como treinador, se ressentiu da ausência de algum nome de peso para fazer justamente esse tempero, essa transição entre essa garotada Neymar, Lucas, Ganso? Faltou aí, de repente, o peso de um Kaká, do próprio Ronaldinho, enfim. Eu acho que esse momento de transição é isso mesmo, cara. A gente não pode esperar muita coisa, né? Tá entendendo? É o momento do Neymar, do Ganso, mas a gente tem que ter paciência com os jogadores. O Lucas, são jogadores jovens, estão chegando na seleção agora, e que transição é paciência. Não adianta a gente querer uma coisa da noite pro dia que não vai acontecer. Você hoje é um treinador conceituado. Você acha que você vislumbra, assim, enfim, alguma posição mais carente no grupo hoje? Uma centroavante? Até voltando uma pergunta que fez, eu acho que o Mano fez certo. Ele trouxe alguns jogadores já rodados, né? Tem o Júlio César, tem o Lúcio, tem o Mike, Daniel. Tem um jogador já rodado e juntou com os garotos. Para dar essa maturidade para os garotos. Agora a gente tem que esperar um pouco mais. Mas eu acho que a grande carência de hoje é o atacante. Um atacante finalizador. É o que nós chamamos de dar referência. Que é um cara referência que joga ali entre os zagueiros. Um Adriano em forma. Um Adriano em forma seria o jogador ideal para... seria outro jogador, um grande jogador. O Fred é um grande jogador, mas não é aquele jogador que vai jogar enfiado dentro do zagueiro na área. É um jogador de muita qualidade, inteligente, mas que sai para jogar. E eu, como treinador, acho que muitos deles gostam de jogar com um jogador que seria referência. Pivô mesmo. Que vai ali, vai prender os dois zagueiros, vai brigar com os dois zagueiros, para dar oportunidade para os que estão vindo de trás, sabe? Os que estão chegando de vindo de trás. Pelo que você conhece do Adriano e você trabalhou muito bem com ele, colocou ele no auge da forma dele, ou próximo disso, você acha que ele tem poder de fogo de reagir e ir bem no Corinthians? Eu acho que só depende dele. Só depende dele. Ele tem tudo para ser esse jogador. Né? A grande chance é dela. A grande chance. E o futebol, a carreira é curta, a vida passa muito rápido. Ele tem que aproveitar esse momento dele aí, que ele ainda pode jogar em alto nível ainda. Mas vai depender da cabeça dele, daquilo que ele quer para a vida, daquilo que ele quer para ele. É verdade. Muito bem, você acredita no êxito do Brasil na Copa do Mundo como equipe e no sucesso da competição em si? Eu acredito. Acho que pela qualidade dos jogadores que eu mencionei ainda há pouco para vocês, né, mesclado com alguns jogadores com um pouco mais de experiência já em termos de Copa do Mundo, o Brasil pode fazer uma grande Copa. Agora temos que esperar, né, não podemos agora ficar a pressão nesses garotos, que são jovens e precisam de um pouco de maturidade, principalmente dentro da seleção. Agora, em termos de organização também, você acha que o Brasil realmente está com... Que vai ser um sucesso a competição? Pode fazer a Copa do Mundo um grande sucesso? Eu acho que sim. Acho que o Brasil é um país belo, um povo maravilhoso, né? E eu acho que, em termos de estrutura, nós podemos conseguir fazer um grande evento, né? O brasileiro é sempre assim, né? Não vai dar tempo, não tem tempo, não sei o quê. Em cima da hora, mas em cima da hora a coisa acontece e vai, e vamos fazer uma grande Copa do Mundo, cara. Acho até pelo povo restante merece fazer uma grande Copa. Com certeza. Na verdade, o que é mais preocupante, na realidade, até que estava conversando com o Maurício há pouco, não são os estados se resolvem. Aeroporto. O problema é o aeroporto. Esse é o grande problema, realmente o que aí é realmente um problema mais imediato. Não tem dúvida, no dia a dia a gente já se percebe isso. Às vezes você chega no final de semana no aeroporto, não tem nem onde estacionar. Imagina dentro de uma Copa do Mundo como vai ser isso. O foco é multiplicado, né? Enfim, a pergunta, Andrade, é meio polêmica, tá? Mas o Mano Menezes, você acha que ele tem
poder de fogo para seguir no comando da seleção, ou tudo vai depender assim dos resultados do segundo semestre, que o Brasil vai jogar com Itália, Alemanha, Copa Roca com a Argentina, vai enfrentar a Argentina 2 vezes. Você acha que ele tem esse poder de fogo ou um revés agora é fatal para ele? Cara, eu acho até que, pelos trabalhos que ele já realizou aí nesse grupo, eu acho que ele tem esse poder de fogo. Agora, o treinador vive resultado, né? Daqui a pouco a pressão começa em cima dele, né? Começa uma pressão e, sabe, quando a pressão começa, não tem quem resista, né? E já existe uma certa pressão já no ar para falando em Muricy, né? Então... Será que o Muricy sairia agora do Santos? Essa é a questão. Será que... Não sei. Aí depende. Ele não saiu naquela época, mas quando tiver... Quando tiver uma chance, tiver a próxima Copa do Mundo é diferente, né? Quando tiver a próxima já... Até porque esse processo é muito desgastante, né? Até a Copa é muito desgastante. É um processo lento e desgastante. A transição, de repente, naquele momento ele não aceitou mais. Não se sabe se daqui para frente, se oferecer, se ele vai dizer não de novo. Seria melhor o Brasil jogar umas eliminatórias não, para colocar esse grupo mais à prova sobre risco, sobre fogo cruzado? Você acha que essa ausência de jogos oficiais não pode ser prejudicial no final das contas? É bom, né? Se você está disputando uma competição dessa, vai ser uma competição difícil, você ganhar ritmo, né? Pegar ritmo, mas você pode fazer amistoso contra times como a Alemanha, como a Itália, a Holanda. Que vai ser agora. Que também vai ser testar o poder de fogo do Brasil. Né? É verdade. Muito bem. Agora falando um pouquinho aí de Flamengo e Vasco, né? Que foram os seus 2 grandes clubes aqui no Rio. Qual é a grande diferença do torcedor do Flamengo e Vasco? Né? Você, melhor do que ninguém, pode aquilatar isso, brilhou com ambas as camisas. Qual é realmente a grande diferença do torcedor do flamenguista e do torcedor vascaíno? As duas torcidas eu acho que são torcidas apaixonantes, né? O Flamengo tem o poder de uma das maiores torcidas talvez da história, né? do mundo aí, sabe? Talvez isso é um fator diferencial, né? O número de torcedor pode ser diferencial. Né? Mas as duas torcidas são apaixonantes e o que torna também uma coisa diferencial é quando não tem um time que está vencendo, né? Está conquistando títulos. Né? Isso torna o cara mais apaixonado. Se o Vasco hoje atravessa um bom momento, está ali brigando entre os 2 primeiros, vai lotar o estádio. Né? Isso faz a diferença. Como hoje o Flamengo está ali brigando com o Corinthians ali, então com certeza o torcedor vai fazer uma diferença dentro. Agora, o que cobra mais é o Flamengo? A cobrança do torcedor é mais ou menos semelhante? Semelhante, cara. O torcedor é igual. É tão difícil quanto... É tão difícil, os dois são difíceis para o cara chegar e jogar. Entendi. Você vê que as melhores partidas do Vasco é fora de São Januário. É verdade. Historicamente, o Vasco joga melhor fora de São Januário. A cobrança ali dentro é difícil. É muito forte. Os jogadores têm até um certo receio de jogar dentro do São Januário, pela cobrança que existe. Porque o negócio o Flamengo, a cobrança, mas no Vasco também existe cobrança. Hoje, tu vai perguntar, talvez ele vai dizer não, sabe, o jogador do Vasco vai jogar fora ou dentro de casa, aí vai dizer que prefiro jogar fora. Agora, segundo até o próprio Eurico, a torcida do Vasco é maior do que a do Flamengo, que eu realmente não consigo acreditar. Eu acho que aí com todo o meu coração vascaíno, acho que o Eurico avaliou mal, cara. Avaliou pelo coração. Avaliou pelo coração. Com certeza. Bom, Dário, eu vou te fazer minha última pergunta e, na verdade, é praticamente um agradecimento, né? E te dizer que eu considero você uma bandeira, tá, do futebol arte, do futebol carioca, muito identificado com o nosso Rio de Janeiro, e te dizer que até eu, no nosso toque de bola, o Machado é testemunha disso, eu te indiquei como treinador quando da saída do PC Guzmão. Acho que você era um nome de consenso, como eu, Ricardo Gomes, também um camarada sereno, batalhador, e como você faria. Agora, com relação então a esses times, esse momento atual, você acha que o Vasco e o Flamengo tem condições de brigar pelo título aí do brasileiro? Vasco, o Flamengo, com certeza, né, talvez o Corinthians está aí, o Cruzeiro é um time que eu apostava, mas Joel já está... Já não está saindo mais como, sabe, eu acho que tem de elenco, o time do Cruzeiro é um elenco que eu achei que iria estar entre esses 5, 6 clubes, entendendo? Mas não tem a dúvida que o Vasco é campeão da Copa do Brasil, é um time que está motivado, um time da mulher, a chegada do Pedrinho, eu acho que vai dar mais uma outra postura para esse time. Né, tem com alguns jogadores de nível que tem lá.
E o Vasco, com certeza, tranquilamente, Vasco, Flamengo, né? Está gostando de ver os jogadores jogar com idade? E acho que o Fluminense também tem que estar atento. Tem que abrir o olho. Tem que estar atento. Agora, não podemos descartar, não. O Fluminense vai crescer ainda. Vai crescer. Agora, como técnico, você acha que o trabalho do Vanderlei Luxemburgo só surtiu efeito agora? Ou realmente é esse o tempo que o técnico tem que ter ou não? Esse time, se você for ver, ele vem mantendo uma regularidade, cara. Ele tem um equilíbrio, existe uma regularidade. Tanto que aliás, é o mais regular do campeonato. Tanto que ele perdeu pouco. Perdeu pouco. E dentro desse brasileiro, que você precisa de quê? Um equilíbrio e regularidade. É o que o time do Flamengo hoje tem. Tá entendendo? Agora não pode, tem que manter, né? É um campeonato longo, um campeonato difícil, e tem que manter essa regularidade. Todos os times com regularidade são campeão. Eu, em 2009... Quando eu assumi, nós ganhamos 2 jogos, empatamos, e meu coach tive um tropeço, tivemos 3 jogos seguidos. Depois dos 3 jogos, nós ficamos 6 jogos sem perder e sem tomar gols. E aí que deslanchou? Aí deslanchamos, 6 jogos sem tomar gol. Aí encontramos a regularidade que precisava. Ficamos 6 jogos sem tomar gol, tomamos um gol contra o Vitória lá, foi 3-3. Contra o mundo, damos 3 gols, jogos no primeiro tempo. Foi 3-3 esse jogo. E depois, aí empatamos, depois ficamos 10 jogos invicto, né? Com vitórias e empate. Aí ficamos 10 jogos invictos. Perdemos do Barueri, que era um jogo que não estava dentro do nosso... Do script. Estava no script. Não era esse jogo. A gente calculava que a gente ia ter dificuldade no jogo do Atlético Mineiro fora ou Palmeiras do Parque Antártico. Mas não... O do Palmeiras não estava lá, foi Flamengo 2-0. 2-0. Gol de pênalti, estava lá. E ganhamos o jogo bem, né? Não teve sorte, ganhamos bem o jogo. E aí perdemos o jogo que não era para ter perdido, o Barueri, cara. E depois, a gente podia ter terminado a competição, de repente, com 16 ou 17 jogos sem derrota. O jogo do Barueri foi o... Depois do Barueri tivemos mais 5, 6 jogos ainda, de empates e vitórias. Empatamos com o Goiás, e quem mais? Inclusive do Goiás foi 3-3, né? Se não me engano. Não, empatamos com o Goiás aqui foi 0-0. Foi 0-0 aqui. Mas essa dificuldade deu até uma dramaticidade, que é a cara do Flamengo mesmo, né? Foi uma chegada o Flamengo nada é fácil, né? O Flamengo nada é fácil, tudo, pô. Tudo se transforma, né? E esse campeonato foi realmente uma transformação, foi em cima das dificuldades, em cima de superação. O Flamengo é isso, né, cara? O Flamengo é superação. E nós superamos todos os obstáculos que podia imaginar. Nós tínhamos 1% de ser campeão quando eu entrei. Era 1%, era o 12º colocado. A chance de ser campeão era de 1%. E nós dos 6 títulos, né, Andrade? Ficou então, pelo teu discurso, mais marcante para você 80 e esse como treinador. E esse 2009. Algo que parecia impossível, né? É verdade. E você vê assim, a relação que o Ronaldinho, assim, como o Ronaldinho vem jogando aí nesses últimos jogos, né? Você acha que você alimenta essa possibilidade de ver ele de novo na seleção brasileira? Eu acho que sim. Dentro do futebol nosso hoje, ele ainda tem espaço dentro da seleção. Ainda tem, né? Eu acho que ele tem espaço dele ainda. Nosso futebol hoje, ele é um pouco carente, né, de grandes jogadores. Dentro dessa carência, o nome dele ainda pode ser pautado dentro da seleção. Porque eu não vejo ninguém melhor do que ele nessa posição que ele exerce, né? Você fala de ter um Lucas que é um outro estilo, né? O Lucas é um pouco mais... de conduzir, sabe? E precisa de uma pessoa mais calma, mais tranquila, que consiga ver... que consiga comandar um pouco. E ele é tranquilão, né? O Ronaldinho Gaúcho, né? Não, ele é tranquilo, cara, ele é tranquilo. O Flamengo, ele é mais ou menos o que ele é pro grupo hoje é o Adriano. É o cara que tem uma longa história na carreira, de Europa, de Copa do Mundo, não sei o quê, e é uma simplicidade no dia a dia. Então, esses jogadores é bom porque ele passa isso para os garotos que estão começando, sabe? O Adriano também era assim, né? Você pode conquistar tudo e pode ser uma pessoa humilde. É verdade. Entendeu? E ele passava isso para os outros, e o Ronaldinho passa isso para esse grupo. O cara ganhou tudo, o cara foi tudo, e é essa pessoa que nós estamos vendo aqui. Verdade. Então, indiretamente, isso é um exemplo, né? Isso é um exemplo para os garotos. Bom, muito bem. E quais são, assim, a gente fechando aí a nossa entrevista, quais são, assim, você tem alguma proposta hoje como técnico? Quais são os seus projetos aí
curto prazo de tempo? Não, na verdade hoje eu não tenho nenhuma proposta, né? O último que eu tive foi do Duque de Caxias, mas normalmente não chegamos a um acordo, não houve um acordo. E a minha expectativa hoje, né, de pegar um time estruturado que vai me dar condições de trabalho, entendendo? Eu acho que eu tive uma experiência no Brasiliense que em termos de resultado não foi muito boa para mim. Eu acho que isso acaba desgastando um pouco a tua imagem. Eu acho que nesse momento eu não posso pegar um clube que você não sabe, não só pensando no lado financeiro, mas tem que pensar no lado também de estrutura, o projeto que o clube vai te dar, o que eles vão te dar de apoio, sabe? Eu tenho que estar deslumbrando esse outro lado também. E eu estou aguardando e algumas pessoas estão vendo alguma coisa bem fora em termos de Arábia. Eu acho que o momento ideal para mim seria trabalhar fora pelo menos 2, 3 anos, entende? Eu acho que seria interessante para minha carreira e depois retornar assim com mais tranquilidade, cara. Muito bem, agora são 13h06, hora certa, Revolução FM, a rádio que é louca por você, com o apoio cultural da Churrascaria Estrela do Sul, Norte Shopping, a melhor churrascaria da Zona Norte e a primeira churrascaria rodízio do Brasil. Andrade, eu gostaria de agradecer demais a sua entrevista, muito obrigado, foi fantástico a gente poder estar te recebendo e sou seu fã, né? E adorei o seu trabalho, por tudo que você fez como jogador, como técnico do Flamengo, né? E eu gostaria de agradecer demais a sua presença aqui conosco. Muito obrigado mesmo. E seja bem-vindo e as portas estarão sempre abertas quando você quiser. Eu que tenho só que agradecer aí pela oportunidade e é um prazer imenso estar ali com vocês, né? Fiquei contente, né, pela essa participação. E até pela forma de você me deixar muito à vontade para estar aqui hoje. Eu endorso tudo que o Machado falou e realmente te desejando aí que em curto, brevíssimo espaço de tempo você esteja aí num grande time, que é o que você merece. Você é um multicampeão, poucas pessoas têm esse currículo no futebol brasileiro e dificilmente outras terão. Então a gente te deseja toda sorte para você aí, Andrade. Valeu, Andrade. Obrigado mesmo. Muito obrigado, Andrade. Muito bem, agora são 13h08, hora certa, Revolução FM, a rádio que é louca por você. O toque de bola vai para o seu intervalo e volta já. Pronto. Pô, rapaz, foi... Gostou da entrevista, Andrade? Gostei.